Fala, meus amores do Metodologia, estamos aqui em mais um P9Cast, espero que vocês tenham curtido todos os anteriores e hoje eu com minha queridíssima Sami Viana trazemos para vocês um ponto super importante, que são as métricas do placar, dúvidas frequentes que a gente recebe e que a gente trouxe dessa vez para esclarecer aí da melhor forma possível para vocês. É isso, Sami? É isso mesmo. Bem-vindo, galera, a mais um episódio. Prazer imenso estar aqui trocando com vocês. E hoje a gente quer falar de placar, por quê? A maioria das empresas simplesmente vivem o dia a dia, e quando a gente está falando de empresa, a gente quer focar no ramo fitness, e tem que ter um placar igual um placar de jogo, que é o que a gente vai abordar para você saber se você está indo bem, se a sua empresa está crescendo ou não. Show de bola. Antes da gente começar algo super importante, que é a nossa moeda de troca, a gente compartilha com vocês conhecimento e vocês nos ajudam curtindo, compartilhando esse vídeo com todo mundo que vocês acharem que é importante assistir e se inscrevendo no nosso canal da CFP9. Então, vamos nessa que a gente tem aqui 9 pontos que vão falar do nosso placar. Eu vou bater todos eles agora numa sequência e a gente vem um a um desenhando bonitinho. Então, o que é o placar? Quem calcula esse placar? O que a gente leva em consideração na hora de fazer esse placar mensal? Os principais erros cometidos no placar? A importância do time saber qual é a meta que eles estão jogando mensalmente? Tá? Quais taxas são levadas em consideração nesse momento? Como as mudanças dessas taxas ao longo do mês podem fazer com que o gestor tenha que recalcular essa rota, como a recepção é bonificada em cima disso e como que a gente consegue analisar o rendimento do time em cima das métricas colocadas dentro desse placar. Então vamos nessa, ponto 1. O que é o placar, Sami? Acho que ninguém melhor que você, uma grande desenvolvedora desse nosso método de trabalho, que fala pra gente na sua concepção o que é o placar. Placar nada mais é do que algo implacável. Ou seja, não tem dúvida, são métricas, são números que quer tirar o máximo possível o emocional e dar algo quantitativo. Dá qualidade, mas dá qualidade através de números para que todo mundo possa falar uma língua em comum. Às vezes a gente falar empresa está crescendo, a academia está indo bem, aumentou o número de alunos. É diferente como isso é percebido por cada um dos colaboradores, por cada uma das pessoas. E quando você fala, a gente precisava ganhar a Libertadores, é simples, ganhou ou não? Não tem dúvida. Aí que eu falo que é implacável. Exatamente. E é o que a gente quer fazer dentro do placar. O que é vencer nesse mês para a nossa empresa? O que é vencer para a nossa academia? Se você está tendo dificuldade em mensurar, em justamente saber, que eu falo que é colocar a mão no seu negócio, é conseguir envolver ele por completo, provavelmente é porque está faltando métricas quantitativas, números. É uma dor muito grande, mas uma vez que você tem algo a seguir, o jogo ele fica muito interessante, fica muito rápido, igual quando você abre Copa do Mundo na TV e olha lá, tá 0-0. Tá 1-0, você rapidamente se situa no jogo e é isso que a gente quer fazer com o placar. Show de bola, Sami. Eu acho que é exatamente isso. A gente tira qualquer tipo de emoção desse jogo e passa a encarar a realidade nua e crua, que muitas vezes é um grande tapa na cara, onde a gente está achando que a gente está bombando e colocando 50 alunos para dentro do box, mas na verdade tem 55 saindo de alguma forma. Então, o placar ele mostra pra gente, pra mim ele também é um grande GPS, né, que guia o time todo no jogo que tem que ser jogado naquele mês, onde a gente tem que chegar, quais são as nossas métricas, quantas pessoas a gente precisa, então a gente dá uma análise aí quantitativa e ao longo do mês de como está sendo esse andar da carruagem. Então, show de bola. Agora que a gente sabe o que é o placar, quem calcula esse placar? Gestores? Recepção? Professores? Como que você pode simplificar isso pra gente, Sami? Da maneira mais simples é quem tem o maior conhecimento e visão geral do negócio, independente Total. de títulos. Às vezes você pode ser uma empresa super pequena e ter alguém que lida muito bem com números e tem a visão geral. Já aconteceu de eu dar mentoria para pessoas que são donos,
São gestores, mas quem faz essa parte de placar é a pessoa do financeiro, porque o financeiro ele acaba vendo quem está entrando, quem está saindo e tem uma maior facilidade em lidar com planilha e lidar com números. Eu acredito aqui que o importante é ser uma pessoa competente, que saiba analisar números e que tenha uma visão completa. Não pode ser alguém com uma visão tendenciada, onde vai querer facilitar esses números ou até mesmo passar uma maquiagem neles e sim ter a coragem de dizer é aqui que a gente está, é aqui que a gente quer chegar e essas são as ferramentas, porque para cada número existe uma opção A, B, C e o que você deve fazer? Escolher entre a melhor. Necessariamente é a que sempre vai dar resultado? Não, mas aí vem o aprendizado, que é a mesma coisa do aprendizado de quando a gente joga vários campeonatos, a gente participa de várias competições. A cada vez que você se expõe àquela realidade, aquele número, tenta executar uma ação, uma meta traçada e ela sai, ela não acontece como esperado, você tem um ótimo aprendizado para fazer a reflexão e falar, ok, isso era o que eu queria ter atingido, isso é o que eu atingi, essas foram as ferramentas que eu utilizei, aonde eu posso melhorar. Com certeza, tudo começa do fato de você ter a percepção, ou seja, você acordar para esses números e aí ir trabalhando. Então, de uma maneira nominal, seria o coordenador ou o gestor, mas se na sua empresa não tem títulos, na sua academia não tem títulos, é a pessoa que tem mais conhecimento de números e sabe do que está fazendo, né? Não adianta nada você jogar um bando de número e pedir. Às vezes eu me sentia, passando a real, que era... Sabe quando você entrava, sei lá, terceiro colegial, segundo colegial, quando começava a ficar uma matemática, uma álgebra complexa, assim, que tinha aquele cochete, abria o quadrado, aí abria a raiz quadrada, aí dividia. E eu lembro de quando eu olhava pra fórmula, eu, mano, por onde eu começo essa parada? Às vezes, quando eu vi o placar pelas primeiras vezes, eu ainda estava aprendendo a calcular, eu tinha essa impressão. Ou seja, eu até podia chegar num resultado, num número, mas honestamente ele não era confiável, mas eu precisei passar por isso para hoje em dia cantar possibilidades aonde são viáveis, né? São possíveis e o time acredita e acaba abraçando essa ideia. Exatamente, gente, porque o placar, na verdade, ele não é simplesmente números aleatórios que foram colocados ali da cabeça de quem calculou. Isso é muito importante que a gente leve em consideração. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas se a gente faz algo ilusório ali, pode ser um tiro no pé, eu posso desmotivar meu time, eu posso mostrar pra eles que, puta, nunca é possível bater essa meta, é algo infactível, por que eu vou me doar tanto? E vice-versa, também eu não posso afrouxar tanto essa porca, porque vai passar a ser algo que não é desafiador, que não é construtivo para sua empresa, para o seu negócio, para tudo isso. E eu coloco uma pulguinha atrás da sua orelha, independente de títulos, acho que a Sam colocou isso super bem, que pode não ser você que calcula esse placar por conta de conhecimento técnico, por conta de domínio métrico e tudo mais. Porém, é super importante que você entenda e compreenda realmente como ele funciona para fazer sentido no seu mês ali no final. Então, você conseguir fazer uma análise macro e micro do que foi positivo e o que foi negativo naquele mês. E o porquê cada uma dessas coisas aconteceu, detectando quais foram os seus gargalos, né? Então, acho que isso é super importante. Fica essa pulguinha atrás da orelha, independente de quem calcule esse placar, que você realmente entenda o funcionamento da coisa para tudo fazer sentido. Então nós sabemos o que é o placar, nós sabemos quem calcula esse placar e que ele é calculado mensalmente para lá no final do mês, do ano, a gente conseguir fazer uma análise mensal e ver se o ano foi positivo, se ele foi negativo ou não. Então a gente faz um gerenciamento mensal pensando no macro lá do final da junção desses 12 meses. E a gente tem algumas métricas que precisam ser levadas em consideração no momento de calcular esse placar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desses pontos que eles são super importantes aí, sem eles o placar não existe. De forma simplificada, acho que a gente pode usar qualquer tipo de esporte aí como uma analogia simples, colocando pontos, gols, seja lá o que mede esse esporte, a favor e contra. Então todos os meses a gente sabe que esse placar ele vai abrir negativo porque eu tenho gols contra acontecendo. O que são esses gols contras? É o que negativa o nosso mês. Então a gente está falando aí de parcelas em aberto, a gente está falando que todo mês tem planos que vencerão e esse aluno ele
pode ou não renovar esse plano com a gente. Então, até que ele renove, ele é um gol contra nosso, né? E a gente tem aí, basicamente, pedidos de cancelamento e congelamento com impacto financeiro. Certo, Sami? Perfeito. Para fazer uma analogia, é tudo que tem mudança de status de relacionamento. Sabe, qualquer coisa que é importante que você quer anunciar, se você tem que anunciar que você está começando a ficar, se você está solteiro, se você vai namorar ou se você vai casar. Qualquer mudança de status no seu cliente é querer começar um relacionamento com vocês, ou seja, se tornar um cliente, é ele não querer continuar um namoro com vocês, é ele fazer um cancelamento. Às vezes ele estava numa ficada maneira, que ele tinha um pacote de aula, ele tinha uma coisinha ali, mas pintou uma outra coisa, pintou um beach tênis, né? Começou a ir fazer surf na praia, e a galera de lá é muito mais interessante. É normal, essa é a vida. A lei do placar é você conseguir saber com quantos jogadores você tem, quantos alunos, quais são as possíveis jogadas, então cobrar pênalti, falta, lateral ou não, e como você organiza tudo isso para de alguma maneira a música toque e ela faça sentido. E o que é fazer sentido, né? Uma boa pergunta, reflexão pra gente aqui. Fazer sentido pro lado da empresa, ninguém aqui está escondendo o jogo de ganhar dinheiro. E eu quero desmistificar Total. que empresas envolvidas no fitness, elas não podem ganhar dinheiro porque a gente tem que agir para o bem das pessoas. Exato. A gente age tanto que, um dado legal, um dos maiores ramos que tem grande dificuldade em fechar negócios e se dar por vencido é o ramo do fitness. Por quê? Porque por trás desses empreendimentos tem pessoas extremamente apaixonadas pelo que fazem e que estão dispostas a mês após mês abrir mão do seu salário, abrir mão da sua entrega para pagar a sua equipe, para ter clientes mais felizes. Quantas vezes talvez você já fechou o balancete de um ano e você percebeu, caraca, eu faturei 800 mil no ano inteiro e eu devolvi para o negócio 800 mil. Foi isso, ou seja, tudo que eu ganhei voltou para dentro do meu negócio. Isso é um grande amor, mas não precisa ser assim. Esse amor ele tem que continuar acontecendo, só que é importante. E é algo que acho que só depois de muito tempo de já estar nesse negócio que é interessante. Sabe por que você deveria calcular o placar, Brunão? Porque o que eu percebi, se você está muito tempo nesse jogo só fazendo por amor e isso te mantém por muito tempo, em algum momento isso vira ressentimento. Sabe por que isso vira ressentimento? Porque você começa a se duvidar do caraca, eu sei o que eu tô fazendo. Você começa a ver outras pessoas ganhando dinheiro e acredita que todo mundo descobriu a fórmula mágica e só você não. Você começa a culpar o ponto, você começa a culpar a modalidade, você começa a ouvir alunos que estão falando sobre manutenção e você acha que isso é o seu mundo. Ou seja, o fato de você não ter a segurança e ter um reforço positivo numérico que te dá um norte, porque você pode falar que um time ganhou a Copa do Mundo, mas não ganhou da maneira mais bonita. Mas você não pode discutir se ele ganhou ou não. E é isso que eu quero trazer. Isso talvez empodere e permita você jogar esse jogo por muito mais tempo com um sentimento que vai fazer você crescer. E não um sentimento que vai fazer com que você tenha um burnout aí depois de 5, 10 anos falando, quer saber? Não aguento mais fazer por amor. O amor, infelizmente, ele não paga contas, ele não fecha essa conta toda do negócio, né? Eu acho que fazer por amor é o primeiro passo, mas é o amor te dar esse retorno também que é merecido, é justo, é honesto, E sabe por que para aí, Bruno? Porque essa é a parte difícil. O por amor, todo mundo que abriu um negócio, que trabalha com fitness, faz por amor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, você quer saber qual é a parte difícil? É você se situar no mundo e falar, eu não sei o suficiente, eu ainda preciso crescer, eu quero ir atrás do conhecimento, e aí a última fase, que é a mais difícil. E eu vou colocar em prática, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Então, a grande dificuldade é ter amor e conseguir causar resultado. É aí que a gente mete os pés pelas mãos e acaba desistindo, acaba ficando ressentindo, acaba querendo mudar de ramo. E são histórias que a gente escuta. A pessoa, ela simplesmente, ela pulveriza e fala, eu nunca mais quero trabalhar nesse ramo. Eu tenho um pouquinho de correlação nisso quando eu escuto sobre ramo de restaurante.
que Aham. também tem essa correlação, que é do tipo, é um ramo muito difícil, você tem que ter muita expertise, ele é muito específico, e facilmente, se você erra na mão, você pode ter um Você resultado. tem grandes E normalmente impactos, né? grandes impactos. E quem abre restaurante normalmente são pessoas que amam muito esse ramo, porque são chefes, são pessoas que amam a comida e querem Total. proporcionar esse bem-estar através do alimento para outras pessoas. Show de bola, galera. Então a gente entendeu aí o que impacta a nossa meta negativamente. Então, esses gols contras, essas mudanças de status. Porém, tem o outro lado da moeda, que é o que vai fazer esse jogo fazer sentido lá no final, tá? Os nossos gols a favor, as nossas reversões de status, a gente assumir esses relacionamentos e conseguir pontuar. Então, o positivo, né, eu diria que são as fontes de receitas, coisas que positivam o nosso caixa ali no final. Dentro das academias, grande parte dessa receita vindo de alunos, né, de planos fechados e a gente podendo agregar algumas coisas ali a favor. Então, de forma simples, vamos supor que nós tivemos na soma total dos gols contra 20, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o que representa 20. E nós tivemos de gols a favor, né, de status positivos aí, 15, a gente está falando que o nosso placar foi menos 5. Né? Então, sem ir muito mais detalhes agora, nesse momento que a gente vai bater já já, o placar roda dessa forma, o positivo menos o negativo, que vai dar pra gente qual foi a produtividade dentro daquele mês, dentro daquele espaço de tempo, dentro do que foi programado. Tá? Porém, é muito importante que a gente alimente esses dados, essas métricas, esses pontos de forma correta, de forma real. Né? E existem alguns erros super comuns, que é o nosso próximo ponto, que eles são colocados no dia a dia ali, que se a gente não se atentar, a gente pode ter falsas ilusões também. Então eu trouxe alguns e eu vou colocar para mim qual é o principal erro que gera confundimento na cabeça das pessoas ali. Eu quero que Sami também traga do lado dela o que ela sente com isso tudo. Basicamente, preenchimento de uma planilha errada, seja lá qual for, de um sistema administrativo errado, vai impactar diretamente nesse placar. Então isso, o gestor, o responsável pelo placar, essa pessoa tem que estar o tempo todo monitorando isso e analisando se esses dados foram lançados de forma correta, com seus valores correspondentes, respectivos, se todos os impactos negativos foram lançados, se os positivos foram inseridos ali, imputados com os valores corretos e tudo mais. Porém, na minha visão e ao longo dessa vivência, eu vejo que o que mais confunde as pessoas nesse momento, e até através de dúvidas que eu recebo diariamente, acredito que Sami também receba isso, é as pessoas confundirem o número de pessoa, então, uma pessoa, com o número de valor financeiro. Nem sempre uma pessoa representa a no valor financeiro, porque eu tenho diferentes valores dentro da minha academia, impactando tanto positivamente quanto negativamente. Então eu não posso comparar com o mesmo peso um cliente que rende para mim ou que deixa de render R$500 da mesma forma que um cliente que rende para mim ou deixa de render 100. Não é 1 para 1, a gente está falando de uma média disso daí. Eu vejo que isso impacta diretamente nos placares quando as pessoas começam a voltar e as maiores dúvidas para mim são: Bruno, eu sinto que no meu placar o negativo impacta muito pouco. O seu também é assim? Então ele sempre está positivo, ele sempre Já tá tem rodando. algo errado aí. Já tem algo errado aí, né? Não é tão fácil assim esse jogo, não é tão por aí que a Ao que a contrário, a bolinha gente tá roda. jogando atrás do negativo o tempo inteiro. Exatamente. O que você tem nesses pontinhos aí, sabe? Você concorda comigo que essa comparação de igual para igual gera bastante confundimento nesse placar e traz essa ilusão de que tá tudo sempre muito bom? Gente, eu já me iludi tanto com o placar. Eu só vou dizer isso pra vocês, assim, se sentirem bem se você tá me vendo, ouvindo a gente aí. Eu já meti tantos pés pelas mãos. Por quê? Eu nunca vi a minha equipe, nem eu, errar o positivo. O positivo é tão simples. Alguém novo entrou. Não tem, Tá lá. do tipo, é dinheiro. Eu nunca vi alguém errar o lançamento de entrada, do tipo, você esqueceu de lançar 3 planos novos. Eu nunca vi isso. Agora, do outro lado, fica muito confuso e a gente não quer ver o que significa deixei de ganhar dinheiro.
Ou, não necessariamente eu deixei de ganhar dinheiro, mas já parou para pensar, alguém queria me pagar um valor, ou seja, eu estou contando isso como um cliente, e ele não me paga, automaticamente, no momento em que ele não me paga, eu contava com esse dinheiro, ele é um negativo, mas ele não saiu da minha academia. Vou dar um exemplo de um Total. congelado com impacto financeiro. Essa pessoa, você está contando com o valor da mensalidade dele todo mês. Algum mês ele fez um cancelamento, um congelamento por lesão e vai ficar afastado por atestado por um mês, você precisa entender, eu estava contando com a receita dessa pessoa nesse mês. E ela não vai cair. Se ela não vai cair nesse mês, esse valor financeiro ele é negativo, é como se eu tivesse pedido. Sabe, não é nada a ver isso, mas isso é não se iludir, um gol, não é gol, não é gol. E eu acho que, Bruno, a dica que eu daria é facilitar esses números. Do jeito que a gente faz hoje em dia, ele é extremamente avançado já. O que eu quero dizer, tem muitas fases na preparação. Cada número é um número, mas no fim, o que você quer? Eu diria que você precisa somar tudo que está negativando a sua empresa. Então, galera que tem que renovar e não vai renovar, você vai colocar o valor financeiro e vai somar todo mundo que é do tipo, no fim, se não renovar, eu vou perder 6 mil reais. Coloca lá. Total. Todo mundo então, que gente, não tá pagando... Quer dizer, você vai pegar... Desculpa, Sá, te cortar, só pra ficar fácil ali de Fala aí. raciocínio. Vai pegar o Bruno, que deixou de pagar aquele mês 100 reais, somar com a Sami, que pediu um congelamento que impactou aquele mês, tem mais 250, já são 350, e assim sucessivamente com todo mundo que vai deixar de te dar uma receita naquele mês. Então, você vai ter o seu valor financeiro. E você vai ignorar nomes, e você vai ignorar corpos. Eu quero que você não pense em Sami, que não pense em Bruno. Eu quero que você pense, eu sei que é Bruno, mas o que ele representa pra mim? Ele representa 299. Eu vou somar 299. Aí o tal fulano de tal deixou de pagar, mas ele deixou de pagar, era um pacote, era 100 reais. Eu ponho 100 reais. Mais 100. Eu vou lá e uma pessoa pediu cancelamento. Então, quando ela cancelar, eu vou deixar de ver 300 reais. Mais 300 reais. Aí eu vou, dentro dessas questões, eu somo tudo. Só que o que eu preciso que vocês entendam, que essa soma ela é negativa. É todo o dinheiro que você vai deixar de ver. Ok, deixa esse número no cantinho. Depois você vai somar tudo que entrou. Aí tu pode somar plano, você pode somar a venda de camiseta, você pode somar diária. Se você tem lojinha, se isso entra para a receita da sua empresa, se no fim você vai ser... Isso é... dinheiro, bufunfa, coloquei no bolso. Isso é pedir, você soma. Vai dar, então, um número verdinho, uma soma, e vai dar um número vermelho. Aí, o que eu quero que você faça? Você vai pegar e vai tirar o maior, o positivo, do negativo. Só que lembrando, às vezes, o que entrou é menor do que o que saiu. Aí é uma regra de matemática básica, né? Esse número final que deu financeiro, digamos que deu 2 mil. Aí você fala, tá, Sami, como eu transfiro isso para número? Aí sim, nesse último passo, eu quero que você pegue o valor do seu ticket médio. O que é seu ticket médio? Normalmente é o plano mais caro, ou se você somar na média o que todo mundo te paga. Ah, todo mundo me paga. Dos que eu dou descontinho aqui, dos que pagam mais caro, é 200 reais. Aí sim, você pega esse valor finalzão e divide por 200. Ele vai dar um número... que é o número do placar. Se ele der 10, é mais 10. Agora, se a soma, na hora que você fez a diferença, deu negativo, na hora que você dividir por 200 e der 10, é menos 10. Na verdade, você negativou em 10. Então, essa é uma maneira simples de você, pelo menos, ter um norte para depois. Eu acho que a gente pode fazer um segundo episódio dizendo total, como a gente abre cada um desses números, porque isso já é mais do que suficiente. Linha a linha. Exato. Show de bola, gente. Então, basicamente, somei o meu vermelhinho, o meu negativo, somei o meu verdinho, o meu positivo, e eu sei ali o meu balanço final, como é que ele foi, se foi positivo, se foi negativo, mas ele sempre começa negativo. A gente está sempre correndo atrás desse número vermelho para transformá-lo em verde. Muito legal. Que, aliás, é igual a vida, né, Brunão? A gente começa todos os dias querendo convencer as pessoas a continuarem do nosso lado. Por isso que é sempre negativo. Você não tem a certeza que a pessoa vai continuar do seu lado num relacionamento. E a mesma coisa são os seus clientes. Adorei. É o tempo todo tendo que encantar ali para positivar isso daí. Então, a gente chegando aqui no nosso quinto tópico, depois de entender bonitinho o que é o placar, da onde que ele vem, não são números aleatórios, eles acontecem em cima do giro normal da empresa, da produtividade real desta empresa, já vocês vão entender um pouquinho melhor isso também.
a gente começa a entender que ele tem uma importância prática e a gente não tem esse trabalho todo em vão. Ele está ali por um motivo específico, né? E a gente consegue usar esse placar a favor do nosso time de diversas formas diferentes. Então, uma que eu vejo muito bacana e muito direta quando eu penso em produtividade é eu conseguir mensurar isso daí com o meu time. Eu acredito que todos vocês já tiveram aquela impressão ou aquele staff que chegou em você e falou assim: cara, a gente tá muito bem esse mês, né? Olha como a gente tá produzindo. Olha o tanto de meta que eu bati. Eu já fiz 50 ligações. A gente só tem 2 dias trabalhados e tudo mais. E quando eu confronto essa informação com o meu placar, eu começo a ver se isso foi quantitativo ou qualitativo. Pô, beleza, você fez 50 ligações, mas o que essas 50 ligações te renderam? Alguém veio até a academia? A gente fechou algum plano? Ou a gente impediu que alguém cancelasse? A gente renovou um plano que ia vencer? O placar deixa isso como um dos pontos pra gente de forma muito clara. A gente não fica naquela coisa palavrada. De novo, voltando lá no comecinho, a gente tira o coração e coloca a razão. Então, legal, a gente fez muito contato, muitas pessoas passaram pela academia, mas como é que foi a nossa ação? Ela foi eficiente em cima dessas pessoas? Ela não foi eficiente em cima dessas pessoas? E também eu levanto um outro lado da moeda no sentido de detectar onde foram essas falhas aí, o que a gente pode fazer ou não, né? Então, eu vejo como um fator que a gente pode usar para motivar o nosso time, para a gente analisar também se o que está acontecendo é algo real, honesto, ou é uma ilusão na nossa cabeça, que aí o responsável por isso vai ter que recalcular essa rota, vai ter que ajustar pontinhos, vai ter que jogar esse jogo de novo. Então, para mim, uma importância muito grande do placar é isso, a gente conseguir enxergar de forma racional se o que está sendo feito dentro daquele mês é qualitativo ou simplesmente quantitativo. Né? Seja quantitativo para muito ou para pouco, que a gente tem que mexer ali e fazer a coisa acontecer. O que você diria, Sami, da importância do placar, assim, de um ponto super legal para a gente bater, envolvendo equipe, envolvendo todo mundo, por que todo mundo deveria utilizar isso? Primeiro que você falou lindamente, então assina embaixo, é isso aí. Eu colocaria outras 2 reflexões, que são reflexões de como funciona o comportamento do ser humano, que é o ser humano, ele se movimenta através de objetivos. Ele precisa ter um objetivo para ele calcular para onde ele está indo e se ele está chegando mais próximo ou não. E a total percepção de estou indo bem, minha vida está no trilho, estou tendo resultado, ela é medida através de um objetivo. Se você não tem um target, normalmente, observa, pessoas que estão num mau momento de cabeça são pessoas que não têm um objetivo claro, e por ela não ter um objetivo claro, ela não consegue mensurar se o dia que ela está vivendo, ele está movendo ela para mais próximo desse objetivo, dessa estrada final, ou se está afastando. É aí que a gente diz o que a gente costuma dizer, pô, você está meio perdido na sua história. E aí o que você está querendo dizer para essa pessoa? Para, observa e traça um canto da sala que você quer ir. Você quer ir para aquela parede, para aquela parede, para aquela... Por quê? Porque são ações completamente diferentes e ao você anunciar isso, as pessoas ao seu redor que te amam podem te ajudar a evitar que você continue perdendo muito tempo andando para a direção errada. Já imaginou quando você vai, às vezes, visitar aquela praia maneirona e você quer, sei lá, chegar num lugar turístico? E aí você tá andando, e você fala uma hora, meu, quer saber? Tô achando que tá meio estranho esse lugar que eu tô indo. Aí você para e pergunta, e o tiozinho lá no canto da estrada, ele fala, ih, meu filho, é pro outro lado. Ali, ele fez a sua vida, ele resolveu todos os seus problemas, porque ele te deu um norte. Você pode ficar extremamente decepcionado naquele segundo, mas logo na sequência vai gerar uma ação, que é o quê? Você corrigir a rota e você vai começar a andar em direção ao propósito. Então, o objetivo do placar é ele causar direcionamento. Por que direcionamento é importante em qualquer área da vida? Porque o direcionamento e o objetivo está diretamente correlacionado com a sua sensação de sucesso, motivação, até mesmo que você chama de felicidade. E evita que você fique vagando, corpos vagando, colaboradores aleatoriamente pela sua empresa, sem você saber se isso está causando resultado ou não. Então, esse seria um ponto que eu adicionaria. E o outro seria que agir é diferente de reagir. Todo mundo vai agir.
Então, ter um placar é você dar ação para as pessoas. Agora, como eu me torno uma empresa boa, como eu me torno um profissional bom, um coach bom, como eu me torno uma recepcionista boa, é quando da minha ação ela causa uma reação, que todo mundo vai causar, toda ação tem uma reação. Porém, a minha maturidade e experiência permite que, ao eu agir, eu conduza para que a reação ela seja de acordo com o que eu espero. É aí que estou sentindo que a gente tá numa puta energia, estou sentindo que eu tô extremamente ocupado, ou seja, eu não tenho tempo para fazer nada na minha vida. Eu acordo, trabalho e eu vou dormir trabalhando. E no fim, nada mudou. Isso precisa ser um momento de reflexão que a sua ação, ela ainda não está especializada o suficiente, você não tem maneira efetiva o suficiente de transformar ela na reação que você gostaria, que é a reação de trazer novos clientes. E aí você pode focar em cada ponto. Por quê? Porque senão qualquer pessoa pode dizer, mas eu dei uma aula, ou seja, eu agi. Eu dei com boa intenção. E o que difere o meu feedback para você, que você deu uma aula com intenção, mas que no fim você meteu os pés pelas mãos, ela foi horrível. Eu tenho que ter um ponto de referência e eu quero que ao você tentar dar uma boa aula, você cause o resultado esperado. E é isso que um target quantitativo para qualquer coisa, por isso que tudo é medido por placar na vida, tem um número por detrás, o seu saldo bancário, se você está no status solteiro ou não, se você tem 15 empresas ou não, se você tem 10 colaboradores ou não, se está positivo ou não, se está ganhando o jogo ou não. Tudo é medido para rapidamente te situar e permitir que você corrija o curso e cause reações de acordo com o que você espera. Sensacional, acho que não podia estar mais bem explicadinho isso tudo e anotem. Agir é diferente de reagir. Eu adorei isso. Show de bola, gente. Então a gente vai para os nossos 4 pontos finais, mas antes, a gente já sabe, né? Nossa moeda de troca para continuar transmitindo conhecimento para vocês é que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Então, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com quem vocês acharem que é interessante que ouça o que a gente está falando. Comenta aqui embaixo se vocês têm algum tema que vocês gostariam que a gente colocasse de forma mais detalhadas. E vamos nessa para esses 4 pontos que estão totalmente interligados uns com os outros. Muito bom! Só que a gente precisa de uma linha de raciocínio na hora de calcular essa maravilha toda. Eu costumo falar que é um joguinho de Tetris, que a gente vai encaixando as pecinhas e que ele é muito maneiro. Hoje é uma das coisas que mais me movem ao longo do meu trabalho mensal, anual. Essas pecinhas irem fazendo sentido e chegar lá no final você fala, é isso. A gente tinha potencial de produzir isso e nós produzimos isso. Ou detectar o porquê não foi atingida uma meta em determinados momentos. Então, a gente sabe que, se vocês forem mais a fundo ali nas redes sociais, vocês vão ver essas taxas todas lá, não é segredo para ninguém. Mas a gente sabe que, basicamente, 20% das pessoas que a gente fala, a gente consegue um retorno ali, um resultado, um agendamento e coisas do tipo. Dessas pessoas que a gente agenda, uma taxa legal, né, dessas pessoas que a gente fala, uma taxa legal de agendamento é de 80%, né, então gira em torno dessa métrica aí. Desses 80% que a gente agenda, a gente tem mais uma taxa em torno de 57% a 60%, né, dos comparecimentos. E essas pessoas é as que vão converter futuros planos pra gente. Então, exemplificando isso em números de forma clara e prática, tô falando que, saca só como isso é importante, de 200 pessoas que eu ligo, eu consigo uma resposta, um retorno de 40. Então não adianta eu me iludir que eu vou falar com 20 e vou fechar 20. Tá? Dessas pessoas, eu tô falando que eu agendei 32. Dessas 32 que foram... Desses 40 que foram agendados, 32, perdão, compareceram à minha academia. Que me dá um total de 19 planos fechados. Esse mês, só para exemplificar para vocês, se eu não fechar 30 planos, eu não bato minha meta. Para 19, eu tô falando que eu preciso de 200 ligações. Olha como a coisa vai longe. Tá? E eu tenho também uma taxa muito importante, que são os cancelamentos. Né? Que se eu tiver uma taxa ali em torno de 3%, tá legal. Acima disso já começa a impactar muito grande. Se eu tenho 100 alunos, eu tô falando que 3 pessoas cancelaram, 19 eu fechei, meu placar tá super legal. Né? Mas o que eu quero mostrar para vocês com esses próximos
pontinhos aqui que a gente tem que eles estão totalmente interligados. Que é como as mudanças das taxas ao longo do mês fazem a gente recalcular a rota, né? Como que a gente consegue bonificar nosso time em cima da produtividade e o como analisar esse placar. Ou seja, se a minha taxa de comparecimento, ela simplesmente mudar da minha projeção que era 80% para 70%, ao invés de 19 eu fecho 17 planos. Então, isso tudo muda o jogo ao longo de tudo. Se ao invés de 19 eu fecho 17, a minha recepção por 2 pontinhos não é bonificada, porque eles não bateram a meta. Né? E eu consigo analisar essa planilha de forma muito legal, que o meu erro, o meu gargalo nesse mês foi o quê? A minha taxa de agendamento, que caiu. Que se eu tivesse batido a minha taxa de agendamento a 80%, eu tinha minha meta batida no final do mês. Faz sentido, Sam? Faz super sentido. E eu quero dar uma taxa mínima de vida para você. Isso que o Brunão deu é o ideal. E se você já trabalha há pelo menos 3 anos, vou colocar, porque 3 anos você já passou pelo caldo na cabeça. Você consegue entregar essas taxas aí, porque é um serviço de excelência. Agora, Sami, qual é o mínimo? 10% de todo mundo que você prospectou acaba gerando algum tipo de agendamento. Desse agendamento, 50% comparece e de quem compareceu, 50% fecha. Então, 10, 50, 50. Essa é a regrinha de vida e daí você quer dar o ponto estático. Acho que o objetivo desse episódio é te dar o ponto inicial para um dia você chegar em 80% de comparecimento, para um dia você chegar em 70% de conversão. Que é possível, aí você tem que ir atrás de conhecimento e colocar a cabeça. Mas entender que, o que isso te dá? Isso te dá o número, o objetivo. Você vai assustar na hora que você ouvir 200 contatos, mas só tem uma opção. Ou você escolhe não ir atrás, ou você vai atrás e começa a agir. No fim, a reação vai te trazer um resultado e vai te mover mais próximo do gol, que é conseguir fechar um placar positivo. Show de bola, Sami. Acho que conseguimos ser objetivos nos pontos que envolvem o placar, né? Que eu vejo que é a maioria das dúvidas das pessoas. Então, o objetivo de hoje não era a gente se aprofundar tanto em nada, é a gente passar para vocês esse pontapé inicial, esse start bacana, anotar essas taxas, 10, 50% é seu ponto de partida, seu target, 20, 80, 60, e assim fazer com que sua academia cada vez mais consiga produzir e ter isso de forma racional. Acho que é isso. Então, eu, Bruno, fico por aqui. Adorei, espero que vocês tenham curtido muito essas informações que a gente passou hoje. Estamos à disposição em ajudá-los. Um beijo enorme e nos vemos semana que vem. Até semana que vem, galera. Muito obrigado. Bora colocar em prática esse placar aí e mover em torno do objetivo e chegar mais próximo do que você quer para, você falar, minha vida tá dedão pra cima. Fui! Um beijo!